Em 1 João 1,5 diz: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui fala que Deus é luz, que em Deus não há treva nenhuma. E no versículo 7 fala: se andarmos na luz, como ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mas que luz que está falando aqui? Que luz que é essa? Fala que Deus é luz, que nós temos que andar na luz. A resposta está lá em Provérbios 6:23. Provérbios 6:23. Que diz: Provérbios 6:23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Aí está a resposta. Que luz é essa? Deus fala que Deus é luz. Ora, se a lei é luz, conforme Provérbios 6:23, Deus, ele é a própria lei, a própria instrução, os estatutos, os mandamentos que ele determinou é a luz. E fala para nós andarmos na luz, conforme eu li no início. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Ora, se a luz é a lei, é a instrução de Deus, que não foi abolida, e não há nele trevas nenhuma. Se andarmos na luz, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, ou seja, se andarmos na lei, a lei é a luz, conforme o Provérbios 6:23. Se andarmos na luz, na lei, como ele na luz, na lei está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que diz aqui que se andarmos na luz, na lei, temos comunhão uns com os outros? Porque quem anda na luz, na lei, não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, vai honrar pai e mãe, vai amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os mandamentos. Lá em 1 João fala isso. E ainda continua. Tem mais provas das Escrituras aqui do que é a luz. Se olharmos aqui na Salmo 119, 130. Salmo 119. Deu certo aqui. Salmo 119, 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada das tuas palavras de quem? Palavras de Deus. A palavra dele é traduzida, é manifestada em suas leis, em seus estatutos, juízos, mandamentos. Mas tem mais prova aqui ainda. Aqui em João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o versículo 20 que fala: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. O que é a luz? Conforme Provérbios 6:23, é a lei, a instrução, os estatutos, juízos e mandamentos de Deus. Então aquele que não vem para a lei, para a instrução, para os mandamentos, não obedece, ele odeia. É a pessoa que odeia, que faz o mal, odeia a luz. E não vem para a luz, ou seja, ele não vem para os mandamentos, ele não obedece os mandamentos.
Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas, ou seja, a transgressão que ele comete contra a lei de Deus, ele não vem para ela para que não apareça o que ele está fazendo. Mas o versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz. O que é a verdade? A verdade é a resposta lá, Salmo 119, 142. A tua justiça é uma justiça eterna, mas a tua lei é a verdade. Ou seja, mas quem pratica a verdade, pratica a lei, obediência aos mandamentos, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, ou seja, vai ser visível a obediência que a pessoa vai fazer, a obedecer aos mandamentos. Por quê? O próprio versículo diz, versículo 21, porque são feitas em Deus. Ou seja, as obras da pessoa vão se manifestar porque são feitas em Deus, são feitas nela da própria invenção da pessoa, não. Elas são feitas em Deus porque foram determinadas por Deus. Então, voltando aos versículos de 1 João inicial, 1 João 1,5, para finalizar. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, ou seja, quem está em trevas não está na luz. A luz é a Torá, a lei, a instrução, os mandamentos. Se nós estamos falando que nós temos comunhão com Deus, só que se nós praticamos o contrário, então estamos em trevas, o que acontece? Estamos mentindo, o versículo diz, mentimos e não praticamos a verdade. A verdade, como eu falei, Salmo 119, 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade, a lei de Deus é a verdade. Se a gente está dizendo que está com Deus e não obedece aos mandamentos, que é a verdade, que é a luz, nós estamos o quê? Mentindo, não praticamos a verdade. Agora, ao contrário, se andarmos na luz, como diz o versículo 7, que é a luz, a lei, como ele na luz está, Deus está ele está na lei dele, na instrução, nos mandamentos dele que ele fez. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a andar na luz, a luz é a lei, é os mandamentos. O que acontece? Vamos ter comunhão com os outros, porque não vamos fazer mal uns para os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, Filho de Deus, purifica de todo o pecado. O que é pecado? 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, em resumo, no momento que a gente vem para a luz, vem para a obediência aos mandamentos de Deus, além de estarmos na luz, o Filho de Deus, Jesus, ele nos purifica, nos perdoa de todo o pecado da transgressão que nós estávamos anteriormente, antes de conhecer os mandamentos, a lei, a luz de Deus.